todos. Hoje eu vou ter que ficar aqui no meinho, o pessoal do pilar aí do fundo se ajeita, porque a gente está chique. A palestra está sendo gravada para ir para a Austrália e Portugal. Vão vendo. Se não é para aumentar a nossa autoestima. De cara. Deixa eu ver o que eu trouxe para os senhores. Vamos fazer Padre Fábio, então? Para iniciar? Então vamos lá, pessoal. Olha, o Padre Fábio nos diz assim: se você não consegue lidar com os limites dos outros, é porque você não consegue lidar com os seus limites. A rejeição é um processo de ver-se. Toda vez que eu quero buscar no outro o que me falta, eu o torno um objeto. Eu posso até admirar no outro o que eu não tenho em mim, mas eu não tenho o direito de fazer do outro uma representação daquilo que me falta. Isso não é amor, isso é coisa de criança. O anonimato é um perigo para nós. É sempre bom que estejamos com pessoas que saibam quem somos nós e que decisões nós tomamos na vida. É sempre bom estarmos em um lugar que nos proteja. Amar alguém é viver o exercício constante de não querer fazer do outro o que a gente gostaria que ele fosse. A experiência de amar e ser amado é, acima de tudo, a experiência do respeito. Qual está a nossa capacidade de amar? Uma coisa é amar por necessidade e outra é amar por valor. Amar por necessidade é querer sempre que o outro seja o que você quer. Amar por valor é amar o outro como ele é, quando ele não tem mais nada a oferecer, quando ele é um inútil e por isso você o ama tanto. Na hora em que forem embora as suas utilidades, você saberá o quanto é amado. Tudo vai ser perdido, só espero que você não se perca. Enquanto você não se perder de si mesmo, você será amado. Pois o que você é significa muito mais do que o que você faz. O convite da vida cristã é esse: que você possa ser mais do que você faz. Tudo bem? Coisa chata, né? Você deu uma cutucada na gente, isso tudo, não é? Porque a gente vive olhando no outro aquilo que custa pra gente olhar na gente, né? E aí eu olho no outro que eu preciso mudar em mim, mas é difícil eu me enxergar. É mais fácil eu olhar no outro e apontar no outro. Porque o que nós vamos falar hoje aqui de autoestima, pessoal, a gente vai ter que aprender a olhar um pouco isso, sabe? Quem somos nós? Qual o nosso valor? Onde é que eu estou me perdendo? Como é que eu me perco de mim? Porque se eu me perder, como é que o outro me enxerga? Não é? Só para a gente entender então, olha, quais são as características da baixa autoestima? Insegurança, inadequação, perfeccionismo, dúvidas constantes, incerto do que se é, sentimento vago de não ser capaz de realizar nada, gerando depressão, não se permite errar, necessidade de agradar e precisa da aprovação, do reconhecimento. O que diminui a nossa autoestima? Quando eu sou criticada. Vejam, se eu recebo uma crítica e eu estou com a autoestima nada bem, eu caio. A gente precisa estar forte. Porque a crítica tem que servir para mim como uma construção, não como uma derrubada. Entenderam? Olha aqui o que mais. O abandono, a
insegurança, medo, humilhação, perdas, dependência financeira e emocional, tudo isso diminui minha autoestima. E aí vamos falar da nossa aula então de hoje. Lembram quando falamos aqui para vocês sobre unidade e dualidade? Que o ideal seria que a nossa mente operasse na unidade, compreendendo tudo como uma coisa só, não na divisão, mas se a nossa mente humana opera na dualidade, ou seja, ela divide as coisas, o bom, o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio, e aqui também. Essa nossa mente dualista, ela vai trabalhar numa dualidade que vai gerar dúvidas pra gente. E dúvida diminui a minha autoestima. Ah, Rogéria, mas que dúvida é essa? Porque eu entro num processo de autoindulgência. O que é isso? Quando eu começo a ter a minha autoestima abalada, quando eu começo a entrar em depressão, quando eu começo a ficar insegura, sentir medo, ter dúvidas, o que acontece? Eu penso assim, eu tô com tudo isso porque eu estou passando por uma determinada situação. A gente tem uma justificativa. Quando eu tenho uma justificativa para aquilo que está acontecendo comigo, eu entro em dúvida. Porque por mais que a minha mente queira entender que eu estou insegura, que eu estou depressiva, que eu estou sentindo medo, eu entro na autoindulgência. Pera lá, mas eu estou com medo, eu estou insegura, porque eu estou numa determinada situação. Eu justifico. Entenderam? Esse é um ponto. A minha justificativa, a minha autoindulgência. Qual é o outro ponto? É que se eu admitir que eu sou depressiva, que eu sou insegura, que eu sou medrosa, que eu sou ciumenta e tudo mais que diminui a minha autoestima, eu entro numa compreensão assim, poxa, mas se eu sou tudo isso, então eu não sou capaz de ser feliz. Entender? Se eu compreender que tenho todos esses sentimentos inferiores, fica a dúvida na minha cabeça, então eu não sou merecedora de ser feliz. Estão entendendo? E aí eu também falo, poxa, então não é mesmo, eu preciso ficar do jeito que está mesmo. Eu não tenho conserto. Percebem as duas coisas que nós vamos ter que lutar nessa aula de autoestima de hoje? Vamos lá então, crianças. Já vão trabalhando a mente de vocês, tá? Autoestima, autoapreciação, autovalorização. Dê você a isso o nome que desejar. É algo que infelizmente falta em todo ser humano que vive sentimentos como, já falamos, incerteza, medo, insegurança, culpa, fraqueza, dúvida, negatividade, inadequação e inferioridade. Quando esses sentimentos estão presentes, fatalmente a autoestima está ausente. O problema é que você não percebe isso claramente. A ignorância desse fato é tanto mais perniciosa quanto menos você for capaz de atacar de frente. Somente uma percepção aguçada com relação ao eu produz a consciência direta de eu não prezo e não respeito a mim mesmo. Então, o que é que pode produzir o respeito por si mesmo? Primeiro você precisa perceber e viver de um modo novo. Sua vida, e você é vida porque está vivo, representa a vida toda, a natureza toda. Uma das marcas
da vida é seu incalculável potencial para mudança e para expansão. Vejam, já falamos aqui. Vida é relacionamento, é algo dinâmico. Se eu não me permitir viver, se eu não me permitir relacionar, eu não vivo, eu não experimento. E não experimentando, eu não tenho como melhorar. Inclusive, para trabalhar as coisas que precisamos dentro de nós, que atrasam a nossa evolução, eu preciso me permitir experimentar. E é vivendo que eu vou fazer tudo isso. É vivendo que eu vou lapidar as coisas que eu preciso no meu eu. Estão entendendo? Tá difícil? Tem um monte de ruga de testa assim, ó. Tá difícil, gente? Ou tá tocando o coração? Eu acho que tem umas facas entrando até para aqui para trás. Ó. Tá saindo aqui nas costas. Que bom, né? Pelo menos a gente leva um chacoalhão, porque tem gente que pega só no tranco. É só no chacoalhão que desperta, não é? Então, assim, a gente observar que quando esses sentimentos estiverem presentes na minha vida, qual que é a minha reação natural? Temos a síndrome do COI, não temos? Síndrome do COI é eu sou a coitadinha e ninguém mais sofre mais do que eu. E aí, pela síndrome do COI, o que acontece? Eu faço o quê? Tô triste? Ai, tô tão triste. Mas como a vida tá me testando. Eu não mereço tanta tristeza, mas estou triste. Aí a gente vai afundando na tristeza. E a tristeza vai engolindo a gente. E como que eu tenho que fazer? Oi, tristeza, prazer, alô? Eu sou a Rogéria. Você não é muito bem-vinda na minha vida, mas sou extremamente educada, vou recebê-la e vou ditar as regras da casa. E as regras da casa são assim. Aqui quem manda sou eu, sou filha de Deus e estou aqui para ser feliz. Então, ou você se contagia com a minha alegria e transforma essa tristeza em alegria, ou eu lhe convido a ir para outro corpo de uma outra pessoa. Não vale mentalizar os nossos inimigos, que isso é coisa feia. Eu nem entendo. Nem mentaliza, porque eu já pensei aqui, eu falei, já estão pensando no inimigo. Deixa o inimigo na bolha. Tá bom? Deixa o infeliz lá quietinho, que ele tá lá na bolha. Recebendo vibração de amor. Perto de Jesus. Não é? Entenderam? É isso que a gente fala aqui na mudança de vida. Se você está vivo, você é vida. Vida é dinamismo. A gente precisa tocar a vida. E eu, como filha de Deus, poderosa, cheia e abastecida dos poderes divinos, eu não posso permitir que a tristeza me abata. Por mais que eu a sinta. A gente não vai ser hipócrita de estar com o coração doendo de tristeza e ficar, eu sou feliz. Não precisa ser hipócrita. Você precisa sentir a tristeza e dar o comando para ela. Dar o comando. Não deixar que ela avassale a sua vida. Não deixar que ela tome o comando da sua vida. Gente, educação. Faz de conta que ela é uma visita, você não está esperando nesse momento, você fala, olha, você é bem-vinda, você quer uma aguinha, mas eu estou de saída. Não vai dar para você entrar, né? Eu te sirvo uma aguinha, um suquinho, mas não dá para você entrar e a gente conversar. Vejam, com classe, pessoal. Não é? Com classe, com amor. Não é? Ninguém vai tirar as experiências ruins numa varinha de mágica. Sai!
aqui, esse corpo não pertence, ou aqui não... É na consciência, gente. Eu preciso receber o que eu tenho de ruim, entender que eu tenho um sentimento que não é bom, que me põe para baixo, mas eu preciso colocá-lo no lugar dele. E o lugar dele não é comigo, não é na minha vida, não é na minha mente, não é na minha emoção. E eu só trabalho essa emoção de maneira consciente, a hora que eu me conscientizo. E para eu me conscientizar, eu preciso senti-lo. Eu preciso permitir que ele venha. Lembram das crianças mal educadas no quartinho escuro? Deixa a criancinha sair. Deixa a emoção vir. E veja o tamanho dessa emoção. Veja que energia tem essa emoção. O quanto essa emoção mexe com você. Sem se derrubar. Sem entrar na síndrome do COI. Entenderam? Ah, não é fácil. Óbvio que não é fácil. Se fosse fácil, não estaria com a gente. Que somos os escolhidos a estarem aqui estudando. Somos os escolhidos a estarem aqui aperfeiçoando, trabalhando o nosso espírito para uma evolução. Estamos aprendendo a nos conhecer para nos transformar. Não é? Então, ao invés de eu pegar a emoção negativa e ficar justificando, ah, eu estou triste por causa de, ou porque fulano me fez isso, para com essa justificativa. Parem com a autoindulgência. Parem. A gente já cansou de falar aqui. Tudo no nosso estudo é consciência. Tudo que tiver na minha vida eu preciso me conscientizar. Depressão, querida, olha, você está me abatendo profundamente. Não quero você comigo mais, querida. Você é muito simpática, é uma fofa, mas não tem espaço para você na minha vida, porque eu preciso ser feliz. E eu quero ser feliz. E eu vou em busca de ser feliz. E se eu ficar me ocupando com você, depressão, eu perco a oportunidade de enxergar a felicidade passando aqui do meu lado, porque eu estou te dando atenção. Entenderam? Então sentiu, chegou a depressão, tocou a campainha da sua casa, não posso te atender hoje, querida, eu estou com pressa, estou saindo. Estou indo ali com a felicidade. Nós vamos ficar 3 horas em reunião, altos papos. Estabelecer um relacionamento, eu e a felicidade. Infelizmente, nesse momento na minha vida, por mais que eu me sinta depressiva, por mais que eu sinta vontade de abrir a porta para essa depressão e falar, vem morar comigo, para eu me mostrar a própria coitada para minha família e para as pessoas que me conhecem, eu não posso permitir que essa depressão entre na minha vida em termos conscientes a partir de hoje. Consciência. Tudo bem? Em termos conscientes, crianças. Consciência. Vamos sair da síndrome. Vamos sair da tristeza. Vamos sair dessa energia que nos abate. Vamos imaginar que, como filhos de Deus, temos poderes divinos. E se eu tenho poderes divinos, não é possível que com tanto poder eu possa caminhar com tristeza, com insegurança, com raiva, com depressão do meu lado. Porque não combina, é fora de moda, entenderam? Que a gente não olha às vezes uma pessoa que veste uma roupa que já não usa mais, a gente fala, nossa, acho que ela tá meio fora. Então fica fora. A gente é filho de Deus, poderoso, She-Ra, He-Man, com essas coisas fora de moda, com essa cara triste, com essa vontade de chorar. Mas olha, tá com vontade de chorar? Chora!
chora, quase desidrata e encerra. Porque não adianta ficar, choro hoje, aí amanhã alguém vem pra mim, choro mais um pouco, então choro, vem e sai. Porque senão não dá toda hora, você olha pra cara da pessoa, a pessoa quer chorar, então chora de uma vez. Chora, acabou o choro, fala ponto final. Não é? Porque senão a gente não encerra mentalmente. Porque tudo é na nossa cabeça, hein, pessoal? Se eu não encerrar na minha cabeça a emoção, ela vai vindo. Por que que ela vem, pessoal? Por que vocês acham que ela vem? Porque ela quer tomar conta. Ela quer tomar conta. Então, assim, eu, Rogéria, feliz, de repente, me transformo numa Rogéria depressiva, que tem vontade de chorar todos os dias. Se eu der vazão, ela mora na minha casa. Ela toma conta da minha vida. Porque ela é imponente. Emoções negativas são fortes, são imponentes, e eu sou mais forte que elas. Vocês precisam ter consciência de que somos mais fortes. Somos imensamente mais fortes. Pensem nos átomos, nas energias dos átomos, que a gente nem enxerga quanto é capaz de criar e produzir. E aí a gente se abate. Dúvidas? Alguém quer perguntar? Estão assimilando? Ó. O fato, pessoal, é que a verdadeira autoestima só pode acontecer se você sentir a sua capacidade de amar e doar-se. Entretanto, essa capacidade não pode ser conhecida quando você parte do pressuposto de que ela simplesmente não existe. Quando você acredita que qualquer estado que não seja o que você expressa agora, lhe é alheio, intrinsecamente alheio, e que seu eu verdadeiro, definitivo e imutável é aquele que você rejeita. Enquanto este for o caso, você continuará envolvido num círculo vicioso. Ou seja, quando a gente está num processo de baixa autoestima, eu acho que eu não tenho saída. Eu acho que o meu quadro não muda. E aí eu não vejo uma perspectiva de. Então a gente precisa sentar e pôr ordem na casa. Alguém tem dúvida do pôr ordem na casa? Não? Tem? Muitas? Como é que a gente faz? Vai, Luzia, ajuda? Como é que a gente vai fazer? Como que começa a pôr? Tomando consciência das minhas emoções. Estou chorosa, estou depressiva. Preciso sentar e tomar consciência de que estou depressiva. Porque que acontece? A gente entra num processo de que eu não estou depressiva. Primeira coisa, a gente rejeita. Porque se eu ficar imaginando que estou depressiva, eu não mereço ser feliz. Então a gente precisa, pega esse sentimento, imagina como uma criança mal educada que a gente colocou lá no quartinho do nosso orfanato e vamos liberar essa criança. Vamos compreender que temos uma emoção negativa e aceitar isso. Vejam se vocês conseguem compreender. Eu estou me sentindo depressiva, eu preciso tomar consciência, eu não posso rejeitar essa depressão, eu preciso tomar consciência de que eu estou depressiva, aceitar essa depressão, aceitar. Eu tenho uma criança mal educada que se chama depressão que está na minha vida. E aí eu vou reeducar, eu vou trabalhar essa depressão. E quando a pessoa, ela, tipo assim, as pessoas que estão em volta dela, ajuda ela, tenta ajudar, e ela permite. Quando ela até reiki faz tudo, tem tudo a favor para ajudar a pessoa. E mesmo assim a pessoa
Seria falta de vergonha na cara? Mocinha, moça, vamos fazer o seguinte. Nós temos uma aula que a gente coloca assim. Eu não mudo a outra pessoa. Por mais que eu ame, por exemplo, eu não vou mudar você. Por mais que eu lhe ame e por mais que você me ame, você não vai mudar. Como é que o ser humano muda? Só a hora que ele quiser. Por isso que a gente fala tanto na tomada de consciência. Porque enquanto essa pessoa com depressão não parar e conscientizar que ela tem uma depressão, ela pode ir em todos os lugares possíveis e imagináveis que tratam, que ela não vai conseguir, porque ela vai estar buscando de fora. E o processo é de dentro para fora. Entendeu? Espera só um pouquinho, Cleide. A gente precisa, por amor, aguardar a pessoa tomar consciência. Já falei aqui para vocês. Quais são as maneiras que temos para ajudar uma pessoa? Falando que ela está errada. Fulana, você está errada. Segunda maneira, não deu certo essa. A gente exemplifica. Eu mostro para a pessoa como tem que agir pelo meu exemplo. Não deu certo também? A gente ora. Ora pela pessoa. Porque cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de consciência. Porque tem gente, quantas pessoas vocês não conhecem que são doentes porque querem? Elas não querem se curar. Eu tenho uma amiga, olha, meu rol de amigos é vasto, tem de todos os exemplos possíveis e imagináveis. Mas eu tenho uma amiga que ela tem toda a condição mental, intelectual de se curar. Ela tem recursos para se curar. E eu vivia louca, desesperada, fazendo tudo por ela. Até que um dia caiu minha ficha. Ela não quer se curar. Porque a doença é o meio de vida dela. É a maneira que ela tem de chamar a atenção das pessoas para receber amor, para receber atenção. É digno de dó, mas infelizmente isso acontece. Então, a gente precisa observar em que situação esse ser humano está. Porque às vezes a doença faz parte da vida. Médicos, eu já conversei com médicos que receitam aqueles comprimidinhos de açúcar, placebo, para a pessoa sentir que está tomando medicamento. Porque a pessoa se acha doente, porque a pessoa precisa dizer para os outros que é doente. Porque o ser doente é um troféu para ele. Então, precisamos imaginar isso. Mas aí quando ela começa a tomar remédio, dificulta mais. Não necessariamente. Precisa ver o que ela quer com essa doença. O que ela quer com isso. Se for esse problema de querer, de meio de vida, vai tomar o remédio uma hora. A hora que ela quiser que piora, vai piorar. A hora que ela quiser que melhora, vai melhorar. Porque está na cabeça dela. Nós que estamos perto de pessoas assim, precisamos ter a sensibilidade de verificar que doente é esse. Um amor grande também, né? E um amor enorme. Para quê? Para aguardar. Para esperar que a pessoa desperte. Que ela tente. Que ela acorde. Que ela tome consciência. Que ela é muito mais do que tudo isso. Mas a gente precisa ter esse cuidado e essa sensibilidade de verificar que doente é esse. Tudo bem? Obrigada. Fala, Cleide. Então, para exemplificar o que a minha colega está falando, eu passei por uma situação assim de perda, né? Perdi muita coisa na minha vida e eu cheguei a ter crise de pânico. A sensação de que ia faltar o ar e que eu ia morrer, então, e cheguei até a ser atendida em hospitais, né? E o médico me falou, né, que era crise de pânico que eu estava tendo. Ele me deu uma moncheira de comprimido que eu tomei na hora e nem sei o que aconteceu. Mas aí depois que eu tomei consciência de que aquilo que eu estava sentindo era crise de pânico,
todas as vezes que eu passei a sentir a crise de pânico, eu não tomei remédio, nem fui ao médico. Simplesmente eu parava, me acalmava, bebia água e falava com o meu cérebro. É pânico, eu não vou morrer. É pânico, eu não vou morrer. Olha só. E aí eu me curei, eu não tenho mais crise de Gente, pânico. isso Toda vez que eu passo por uma situação muito difícil, porque assim, foi muito difícil mesmo. Eu perdi muita coisa e foi E a difícil. perda gera a baixa autoestima, não é? E aí Nós eu colocamos falei, aqui. eu não vou ser dependente de remédio. Se é crise de pânico, eu resolvo comigo mesmo. Então eu falava com o meu cérebro, parava, sentava, respirava, eu não vou morrer, não vou morrer, eu estou tendo crise de pânico. Então agora Pessoal, eu tenho consciência. olha só que interessante. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz assim, que todas as vezes que oramos em desespero, que a equipe espiritual, que Deus, aguarde que a gente se equilibre. Porque quando estamos em desequilíbrio, não falamos com razão, não falamos com sensatez. Então, assim, em qualquer situação de doença, de medo, porque às vezes a coisa é física mesmo, né? Falta o ar, é um pânico, é um negócio. Mas olha o que a Cleide falou, a gente tem que trabalhar a mente, vamos acalmar, porque se eu estou no desespero, eu vou falar, Senhor, me ajuda, e na hora do desespero a gente fala coisas horrorosas para Deus, que ainda bem que Emmanuel deu esse recado, de que Deus não nos ouve em momento de Graças a Deus. desespero Louvado e seja. de desequilíbrio, porque depois dali 2 dias a gente volta, olha Deus, Que e vergonha. apaga tudo que eu falei, porque eu falei tanta besteira, me perdoa, me desculpa, considera, agora é a minha fala, e começa a falar. Então, a gente precisa, em qualquer situação que nos tire do trilho, que nos tire do equilíbrio, nós não podemos orar, nós não podemos pedir, nós não podemos decidir. Nós precisamos estar em equilíbrio. Primeiro, para qualquer coisa. Para orar, para decidir, para ajudar, para amar. E aqui fala na nossa lição que eu só consigo trabalhar tudo isso quando eu estiver pronta para amar e para doar. Eu preciso, acima de tudo, me amar. Porque quando eu me amo, eu aceito toda essa meninada mal educada que convive comigo, que eu tenho comigo, que é intrínseco da minha alma, que eu trago de outras vidas. São emoções que eu não consegui trabalhar ao longo das minhas reencarnações. E elas vêm forte, porque é para eu saber que eu tenho que trabalhar. Por isso que a gente tem dificuldade. Mas eu não posso me abater, porque senão eu perco mais uma reencarnação de trabalhar. Entenderam? É como se toda essa bagagem de emoções e sentimentos negativos, elas estivessem vindo comigo ao longo da minha jornada evolutiva, ao longo de todas as minhas existências. Enquanto eu fui vários personagens, nessa que sou Rogéria, eu acordei lá no plano espiritual, eu concordei, eu aceitei trabalhar várias crianças mal educadas, várias emoções que atrasaram a minha evolução. E agora, quando eu entro em contato com essa meninada, eu deixo elas tomarem conta da casa? Eu deixo elas comandarem a casa? Como assim? Eu vim com o propósito de educar essas emoções, de trabalhar essas emoções e não permitir que essas emoções me derrubem novamente como vieram me derrubando ao longo da minha existência. Entenderam? É essa a nossa tarefa. Fala, meu amor. Você falou que não toma conta da casa aí, é interessante, porque a gente realmente tem muita dificuldade em entender esse espírito imortal que nós somos. Você falou muito bem sobre essas experiências mnemônicas, essas fotografias, e nós trazemos arquivado dentro de nós o nosso passado evolutivo. Tem duas situações que eu gostaria de citar. Primeiro, quando ocorre uma eclosão de alguma dor, é porque é um aprendizado. Sim. Ela representa o aprendizado. Nós ainda tratamos a dor como dor,
mas ela representa um aprendizado. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós não cuidamos da nossa casa, certo? Nós escapamos de carne, né? Como devia. E Jesus já nos ensinou há 2000 anos e até hoje não fazemos, que é o vigiar e orar. Quando você vigia e ora, você equilibra os chakras. E hoje tem chakras que são considerados por espiritualidade deles nulos, que termina, começaria bem no ídolo nosso, bem no fim da cervical, que está recebendo da humanidade uma carga de importância muito grande. E isso está levando a um desequilíbrio. Porque o nosso equilíbrio, sobre a médica, quem lê, quem estuda, para todo mundo, ela começa no chakra genésico. E começa na mente. Quando você tem um chakra genésico equilibrado, aí você tem a mente equilibrada. Entendeu? Aí fica fácil você fazer as conexões. Mas não é do dia para a noite. Trabalho, a arte, bater cartão, a 0 hora. Com certeza. Sair do serviço às 24 horas e fazer a 0 hora de novo. É isso aí. Valeu, viu? Fala, Zé. Olha aqui, quando você fala em colocar a casa em ordem, eu acho que uma das coisas mais importantes é valorizar o que nós temos. Né? Normalmente, nós não valorizamos o que nós temos. Muitas vezes um corpo perfeito, que anda, que fala, que vê, que raciocina perfeitamente. E às vezes, um narizinho um pouquinho maior, né? Nossa, coisa horrível esse meu nariz, né? Então, assim, quando você fala pôr a casa em ordem, né? Eu sempre me lembro do copo com a metade da água. Né? Para mim, ele está quase cheio. Né? Está faltando um pouquinho para encher. Para alguns, puxa vida, pouca água. Né? Então, às vezes, sabe, valorizar o que nós temos, o que nós somos e como nós somos, aceitar as nossas imperfeições e conhecê-las. Né? Exatamente. Talvez seja o caminho para pensar em colocar a casa em ordem. Exatamente. Eu vou até fazer uma piada, tá? Com isso aí que o Zé falou. Mas antes da piada, eu quero dizer o seguinte, como o nosso irmão colocou ali. A questão do orar e vigiar mesmo, pessoal. Porque se eu estiver em oração, se eu tiver o hábito da oração, eu vou estar sempre numa sintonia melhor. E eu estando numa sintonia melhor, o pessoal do baixo escalão não me atinge, tá bom? O pessoal da periferia não me atinge. Então é aí que a gente tem que pensar sempre, não esquecer, tá bom? Isso que o Zé falou, da gente trabalhar com as nossas qualidades, a gente não é perfeito. A gente não é o melhor, nem o mais bonito, nem o mais. Mas nós temos o nosso valor e as nossas qualidades. E aí eu vou contar a historinha do galo para vocês. O fazendeiro resolve trocar o seu velho galo por outro que desse conta das inúmeras galinhas. Ao chegar o novo galo e percebendo que perderia suas funções, o velho galo foi conversar com o seu substituto. Olha, eu sei que eu já estou velho e é por isso que meu dono trouxe você aqui, mas será que você poderia deixar pelo menos 2 galinhas para mim? Que é isso, velhote? Eu vou ficar com todas as galinhas. Mas só 2. Ainda insistiu o galo. Não, disse o novo. Já disse, são todas minhas. Então vamos fazer o seguinte, disse o velho. Apostamos uma corrida em volta do galinheiro. Se eu ganhar, fico com pelo menos 2 galinhas. Se eu perder, são todas suas. O galo jovem, médio, o galo velho, olha o tamanho dele assim, de cima para baixo. Pensa que certamente o velho não vai ser capaz de vencê-lo. Tudo bem então, velhote, eu aceito. Já que realmente minhas chances são poucas, disse o velho, deixe-me ficar 20 passos à sua frente. O mais jovem pensou por uns instantes e aceitou as condições do galo velho.
iniciada a corrida, o galo jovem dispara para alcançar o outro galo. O galo velho faz um esforço danado para manter a vantagem, mas rapidamente está sendo alcançado pelo mais jovem. No momento em que o mais velho ia ser alcançado pelo mais novo, o fazendeiro pega a sua espingarda e atira sem piedade no galo jovem. Guardando a arma, comenta com a mulher: ó, mulher, eu não estou acreditando. Eu não estou entendendo, uai. Já é o 5º galo viado que a gente come essa semana. Eu posso não ser a melhor, mas eu preciso me sentir a melhor. Quando eu me sinto a melhor, eu raciocino. Eu uso a sabedoria e venço quem é o mais que eu, gente. Por isso que a gente está trabalhando a autoestima aqui. Consciência. Entenderam? A gente tem 1 milhão de coisas que a gente mudaria. Como o Zé falou, às vezes tem um problema no nariz, um problema no cabelo, um problema não sei o que lá. Isso tem que ser o de menos. Se eu tiver dentro de mim que eu posso ser, que eu vou conseguir, eu consigo. Fala, Paulo. Isso que você está falando, eu não sei se poderia usar uma outra palavra, até que eu poderia usar, que é algo reconhecimento. Então você olha o feito das virtudes, você reconhece as suas virtudes e agradece por elas. A impressão que eu tenho frente a algumas situações que eu pude observar, aquilo que então reforça, que você vai reconhecendo. Eu tenho, eu sou capaz, É por aí. Sugiro que vocês leiam e assistam o vídeo do poema de gratidão declamado pelo Divaldo. É simplesmente maravilhoso. Onde ele agradece, onde ele apresenta a gratidão por cada coisa que ele tem. Então, assim, vocês habituarem a fazer pelo menos uma vez ao mês o poema da gratidão é algo que traz, assim, um arrepio. Você sente uma energia diferente, agradecendo, agradecer por enxergar, agradecer por ouvir, coisas que às vezes a gente, como Paulo falou, às vezes a gente não dá nem tanto valor, mas a gente precisa agradecer, porque quantos não podem, não é? Agradecer que eu enxergo, quantos não podem enxergar, tá bom? Eu resumi esse reconhecimento e esse agradecimento em 2 palavras. Reconheço, agradeço os risos e as lágrimas. É isso aí. Obrigada, viu? Mais dúvidas, pessoal? Ninguém tem mais dúvida? Podemos ir para os encerramentos e meditação? Então, crianças, vou deixar a mensagem da aula para vocês. Mudem pensamentos e atitudes. Em seguida, seus sentimentos. Olha, pensamentos, atitudes, em seguida os pensamentos e por fim suas ações e reações começam a reagir a novos impulsos espontâneos. E esses, por sua vez, produzem novas experiências de vida. E o convite é que vocês mudem e renovem a vida de vocês. Com nova direção. Observar nessa creche toda de crianças mal educadas e colocar ordem na casa. Tudo bem? Ninguém quer falar mais? Perguntar mais? Então vamos à meditação. Sentem confortavelmente, descruzem as pernas, mãos sobre as pernas. Fechem os olhos, inspirem, expirem, busquem
em tranquilidade, eu conduzo a mente de vocês. Sinta-se, perceba-se ou imagine-se dentro de uma bolha leitosa que reflete o seu isolamento e a sua excessiva atenção na sua autodesvalorização. Sentindo-se incapaz de entrar na roda da vida, saiba que o excesso de crítica e julgamento fez isso com você. Respire uma vez e, juntando toda a sua força, rompa esta película branca e, sentindo-se como um pássaro que nasce, voe o mais alto que você puder. E aí de cima, escolha um lugar onde você é aceito como é. Então pense neste lugar e sinta-se aceito. Respire e abra os olhos. Esta é a meditação para até o nosso próximo encontro, tudo bem? Se depois alguém perder e quiser que eu passe, mande pelo inbox lá da nossa página, que eu mando escritinho para vocês acompanharem os caminhos da meditação, tudo bem? Vamos à nossa felicidade, piada de encerramento. Como tem bastante gente nova, os velhos já sabem rir também, tá, gente? Quem já conhece a piada, ri de novo, ri mais alto para empolgar os novos, tá bom? Já começa a rir antes de eu terminar. Já vamos combinar assim, tá? Ó, conhecem aquela da reunião da Sininho, da Fiona e da Angelina Jolie? Gente, quem conhece já sabe, tá? Ri bem alto para animar os que não conhecem. Pode deixar. Aí então estavam na Disney jogando conversa fora, nessa reunião, Sininho, Fiona e Angelina Jolie. Aí a Sininho disse: eu sou a menor fada do mundo. A Fiona revidou: sou a ogra mais feia do planeta. E Angelina Jolie finalizou: sou a mulher mais linda, inteligente e gostosa e maravilhosa do mundo. Mas elas queriam que isso fosse comprovado, pegaram o Guinness Book, a Sininho abriu na página 873 e realmente estava lá: Sininho, a menor fada do mundo. Todos ficaram impressionados. A Fiona pegou o livro, abriu na página 585 e estava escrito lá: Fiona, a ogra mais feia do mundo. Oh! Por último, Angelina Jolie abriu na página 25 e olhou, e ficou nervosa, e ficou vermelha, e ficou com cara de ataque, querendo ter uma síncope nervosa, e gritou: quem é Rogéria Shimura? Façam isso com a Angelina, tá bom? É uma delícia! E os meninos façam com o Brad, aquele feio, tá? É assim que a gente precisa se sentir. Não faz mal que a gente não é a Angelina, não é o Brad. Mas a gente se sente desbancando. É autoestima, pessoal. Tá bom? Gratidão pela oportunidade, pela presença, pela caridade de vocês, de estarem aqui, nos permitindo exercitar o amor incondicional. Trabalhar essas sementinhas de amor que a gente precisa amar, né?
Então a gente libera sementes de amor para os corações de vocês e a gente espera que isso depois floresça, dê frutos e tudo mais. E gratidão. Namastê. Que assim seja.